Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joaquim Palharim. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 1. Já acharam? Tem alguém perto de você sem o Evangelho? Mesmo não conhecendo a pessoa, divida com ela a leitura. Mostra onde nós vamos ler. Jesus falando, ele disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Vamos ler de novo o versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Agora eu vou reler esse versículo 3 de cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro. Repete em seguida, vamos lá. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, virei outra vez, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus disse isso. Quem acredita que ele disse isso, levante a mão. Ele está falando conosco. Ele está falando com cada um de nós. Ele disse que se ele fosse, se ele subisse, que na casa do pai dele tem muitas moradas, ele disse que ia preparar lugar. E quando tudo estivesse pronto, ele viria outra vez. E aí ele nos tomaria e nos levaria com ele, para que aonde ele estivesse, nós também estejamos. Amém? Quem acredita nisso? Esse é um plano dele. Jesus Cristo, ele não quer você de vizinho, ele quer você morando com ele. Amém? Quantos acreditam que ele disse isso? Então vamos desocupar as nossas mãos e dar a melhor salva de palmas que nós já demos para a palavra de Deus. E esta é a maior promessa para a nossa vida. É o maior presente que ele está preparando. Tem um lugar lá em cima que ele está preparando para você. E talvez já esteja preparado. Oh glória, glorifica e aplaude. Faça essas palmas chegarem nas mansões celestiais. Isso, abre a boca e dá glória, 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 glória. Vai aplaudindo e glorificando. Vai pensando na tua mansão celestial. Oh glória! Pai querido, olha todo esse povo aqui te aplaudindo e te glorificando. É uma promessa muito linda. Nós estamos vivendo aqui na terra em função dela. Ah, Senhor, nós queremos que logo, logo o Senhor venha nos buscar. Então recebe o nosso louvor. E sobre cada vida que te glorifica, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, vem falar conosco agora. Vem falar mais a respeito disso. Vem falar, Senhor, ao nosso coração. Tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Jesus disse para o nosso coração não ficar inquieto, não se turbar. Nos mandou crer em Deus e crer nele. Ao ler isso, para mim já basta. Eu não posso crer em mais ninguém, apenas em Deus e nele.
E o que Ele foi preparar lá na glória, nas moradas celestiais, Ele disse que é exclusivamente para aqueles que creem em Deus e creem nele. Amém? Qualquer outra fé não vai habitar as casas que Ele foi preparar. Não irá morar com Ele uma pessoa que acredita em outras coisas. Essa morada celestial, essas casas celestiais, essas mansões, serão para uso exclusivo das pessoas que têm também a fé exclusiva em Deus e em Jesus Cristo, e em mais ninguém. E Ele disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar. E Ele disse isso antes de ser crucificado. Ele está conversando com os discípulos e preparando seus corações para uma partida. Porque Ele está dizendo que irá embora. Ele irá embora. Ele ficou durante 3 anos e meio convivendo com aqueles 12 e com mais outras pessoas que acreditaram nele. E Ele agora está preparando estas pessoas para uma despedida. E está dizendo: não fiquem tristes. Eu preciso ir. Eu preciso, porque se eu não for, eu não vou preparar lugar para vocês. Mas se eu for, eu vou preparar lugar. E depois eu virei outra vez. Olha Ele dizendo: eu volto. Eu não vou ficar lá em cima e desaparecer. Eu virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele não vai dividir as pessoas que acreditam nele e em Deus. Ele não vai dividir em bairros, ou em classes, ou em categorias. Ele vai colocar todos nas mansões celestiais, no mesmo lugar que Ele está. Ele não vai dizer: ó, faz o seguinte, você mora no 1º andar e eu moro no 7º andar, tá bom? Não, Ele vai colocar você no mesmo andar que Ele mora, na mesma casa que Ele mora, na mesma morada que Ele está. E Ele confirmou isso aqui no capítulo 17 de João, quando Ele fez a oração antes de ser preso. Capítulo 17, vou ler apenas o versículo 24. Olha o que Ele falou aqui, na oração, conversando com o Pai. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Estejam comigo. Para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. E Jesus, que sempre realizou tudo através da palavra, e raramente o vemos orando por alguém, nesse momento Ele suplica ao Pai uma coisa. E é lógico que o Pai não negou isso ao Filho. Ele pede: Pai, eu quero que eles estejam comigo, para que eles vejam a minha glória, a glória que tu me deste antes até da fundação do mundo. Jesus, apesar de Ele ser tão antigo, Ele é tão novo também, porque Ele está nos 2 extremos. Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Então eu quero, meu Pai, que essas pessoas que tu me deste, essas pessoas que creram em mim e que me receberam, que creram que o Senhor me enviou, essas pessoas que me receberam aqui na terra, eu quero que um dia estas pessoas estejam comigo para que contemplem a glória que o Senhor tem me dado, desde antes da criação do mundo. Aí Ele fez esta oração, foi para o Getsemane, vai orar ainda ao Pai, outros assuntos, vai ser preso naquela noite, vai ser levado para a casa de Anás, depois para a casa de Caifás, e naquela única madrugada, Ele vai passar por 7 julgamentos e vai ser condenado. Quando o dia clarear, vai se dar o julgamento popular de Jesus,
quando as pessoas, infladas pelos inimigos, pedem a sua crucificação, a sua morte. E pedem para soltar um pecador chamado Barrabás, para que Jesus morra no seu lugar. Jesus Cristo, então, torturado, ele vai caminhar pelas ruas estreitas de Jerusalém, levando a cruz nas costas, o corpo sangrando, a carne exposta, massacrado, moído, e ele vai chegar no Monte Calvário, um pouco antes das 9 horas da manhã, e docilmente vai estender as mãos para que elas sejam fixadas na cruz, seus pés também. E ele é suspenso entre o céu e a terra. E Jesus já tinha avisado um sacerdote de Jerusalém: é necessário que eu seja levantado, e quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Só que naquele momento, Jesus não é motivo de atração, mas de repulsa. Ele é rejeitado, todos os discípulos fogem, seus amigos o abandonam, e ele morre solitário ali na cruz. A ponto até de dizer antes do último suspiro: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que em aramaico quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Até pelo Pai ele se sentiu abandonado. Morreu ali solitário, mas levando consigo todos os nossos pecados, sofrimentos, doenças, tormentos, complexos, culpas, aflições, todas as mazelas humanas, todo o peso dos pecados da humanidade, desde Adão e até o último pecador que porventura ainda não pecou, mas irá pecar, e até por aqueles que ainda não nasceram e pecarão, todo o peso desses pecados recaiu sobre ele, a iniquidade de nós todos. Deus fez isso. As pessoas ficaram apavoradas, seus seguidores também se esconderam. Jesus Cristo é sepultado numa cova emprestada e deixado ali, seu corpo sem nenhuma gota de sangue. Seu corpo foi sepultado na própria sexta-feira. Os inimigos de Jesus tomaram providências para que o seu corpo não fosse roubado pelos discípulos e mandaram lacrar a entrada da gruta e mandaram colocar guardas para protegerem o defunto. E Jesus Cristo vai ficar ali dentro daquela cova, o seu corpo. Sábado, e todos acreditando que as suas promessas eram um sonho. Que tudo não passou de uma ilusão, de um devaneio, palavras de um sonhador, palavras de um idealista, que infelizmente parece que fracassou. Todos pensam que deu tudo errado, o sonho desmoronou, o mundo caiu, a casa caiu, Jesus está morto. Os inimigos comemoram, o inferno comemora. Bem que Jesus Cristo tinha falado para Satanás: Satanás, tu não compreendes as coisas de Deus. O diabo não podia compreender que a obra que Jesus Cristo estava fazendo era o maior sucesso de todos os tempos. Que naquele Redentor aparentemente fracassado e derrotado estava o maior vencedor de todos os tempos. E a coroação da sua vitória se deu no domingo de manhã, quando ainda estava escuro, o sol não tinha nascido. Um terremoto muito forte sacudiu a terra. Os guardas cambalearam, perderam o equilíbrio, caíram por terra. Um anjo mais resplandecente que um relâmpago desceu do céu e tocou na pedra que estava na entrada do sepulcro, e a pedra se moveu, e o anjo sentou-se sobre a pedra e ficou esperando. Os guardas ficaram olhando. Dentro da caverna saiu um clarão muito forte, e aquele que estava morto, aquele que tinha sido morto, aquele que estava derrotado, ele saiu da sepultura vitorioso, glorioso, vivo, andando com seus próprios
seus pés, mais forte do que nunca, mais vitorioso do que nunca. Jesus Cristo começa a aparecer para pessoas, primeiro Maria Madalena, depois para Pedro, depois aparece para os demais apóstolos, por último ele aparece para até aquele Tomé que não acreditava, depois ele vai aparecer para mais de 500 pessoas, e vivo, ressuscitado, fica com eles ainda 40 dias, 40 dias andando com eles, depois de ressuscitado, 40 dias. As pessoas comprovando que ele estava vivo. Comprovando que realmente ele tinha vencido a morte. Aí Jesus Cristo sobe com essas 500 pessoas para o Monte das Oliveiras. Aquele monte onde ele tinha suado gotas de sangue. Aquele monte onde tantas vezes ele dormiu ao relento. Era um lugar preferido por Jesus. Ele vai novamente ao Monte das Oliveiras, que fica de frente para Jerusalém. Começa a dar as últimas instruções. Pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Façam isso. Aí um discípulo pergunta para Jesus: Senhor, vai ser agora que o Senhor vai restaurar a glória de Israel? Para que Israel seja a capital do mundo e domine a terra? É agora que o Senhor vai se revelar como Messias militar, que vai governar as nações com vara de ferro? É agora? Jesus disse: não vos compete saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Não compete a vocês. Mas vocês devem ficar na cidade da paz, até que do alto sejais revestidos de poder. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E Jesus Cristo começou a dizer as últimas palavras: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele começou a subir ao céu. Os discípulos ficaram espantados, mais de 500 pessoas recuaram. Ele começou a subir ao céu lentamente. Ele foi subindo, as pessoas espantadas, ele subindo. Na cabeça de muitos vinha a lembrança das suas palavras: ah, se eu for, eu vou preparar lugar para vocês. E agora eles estão vendo Jesus ir, subir. E a lembrança: mas eu virei outra vez. A lembrança. Os discípulos ficaram observando até que Jesus desapareceu no meio das nuvens. E como criança que fica olhando uma pipa, olhando um balão que sobe, alguém queria ver até o máximo que desce. E eles não tiravam os olhos dos céus. Chegaram 2 varões vestidos de branco com vestes resplandecentes, muito brancas. E disseram para os galileus: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus, esse mesmo Jesus, que entre vós foi recebido em cima nos céus, um dia ele há de vir, assim como para o céu os vistes subir. Do jeito que vocês viram ele subir, um dia vocês vão ver ele voltar. Promessa. Os discípulos ficaram alegres. Começaram a pregar em toda parte, dizendo: só Jesus salva. Tem que ter fé em Deus, tem que ter fé em Jesus. Ele foi preparar lugar. Ele vai voltar para nos buscar quando tudo estiver pronto. Quero que você vá comigo aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Nós vamos ler aqui o versículo 10. Está escrito assim: e estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Ele há de vir.
Ele há de vir. Esse mesmo Jesus. Não leve a mal, não. Mas os livros das testemunhas de Jeová dizem que Jesus Cristo continua morto e que o seu cadáver foi tirado da sepultura pelo próprio Jeová e o cadáver dele está guardado lá para o dia do juízo. No dia do juízo vai ser mostrado o defunto Jesus para quem quiser recebê-lo ainda como Salvador. É isso que eles ensinam. Eles dizem que Jesus está morto e continua morto. Mas todos aqui estão dizendo que Jesus está vivo. E esse mesmo Jesus, ele subiu. E esse mesmo Jesus vai voltar. Ele vai vir outra vez. Essas palavras foram ditas há quase 2000 anos. Já tem quase 2000 anos que ele subiu para preparar lugar. Como é que você imagina que está o tempo? Como é que você imagina que está a época? Porque Jesus várias vezes disse que ele iria voltar. Os anjos testificaram que ele vai voltar. Isso foi dito há quase 2000 anos. Quanto tempo você acha que ele precisa para preparar todas as coisas? E voltar. Nós queremos saber quando ele vai voltar. Mas ele não disse. Ele não falou a data e disse que não é da nossa conta. Mas ele descreveu a época quando ele começasse a se preparar para voltar. Quando a sua volta estivesse chegando. Ele descreveu a época. Vamos comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 6. A época que ele diz que o mundo estaria atravessando quando estivesse chegando a hora da sua volta. Ele falou: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Aí Jesus Cristo falou do princípio das dores. Ele compara esta dor à dor que uma mulher sente quando está para dar à luz. A mulher, ela tem um sinal quando a criança está para vir à luz. Ela sente a contração, ela sente a dor. Então Jesus disse: é o princípio das dores. Já faz tempo que nós estamos vivendo estas dores. Nós estamos no andamento das dores. É por isso que você vê tantas tragédias acontecendo simultaneamente, com muita velocidade. Porque conforme vai chegando a hora da criança nascer, as dores da mulher vão se multiplicando e uma vai praticamente encavalando na outra. É um sofrimento atroz, a dor é insuportável. A humanidade está vivendo esse momento em que as dores se multiplicam. Estamos no meio das dores. Tragédias e tragédias, doenças e doenças, guerras e guerras, violência e violência. E as dores só vão aumentar. Não quero te preocupar, mas não haverá governo na terra que possa resolver os problemas do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Brasil, de Nova York, do Iraque, do Afeganistão, do Peru, do Japão, da Rússia, da China, da África. Não haverá governo que possa resolver esses problemas, porque nós estamos no meio das dores e as dores estão se multiplicando. Isso era só o princípio, agora nós estamos no meio das dores. Jesus disse nesta sua palavra que muitas coisas estariam acontecendo, mas ele falou como que nós deveríamos nos comportar também. Eu quero que você vá comigo no versículo 37, aqui mesmo em Mateus capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 37. Ele fala: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele compara as duas coisas. Ele compara. Porque foram épocas traumáticas para o planeta e para a humanidade. Na época de Noé, somente ele acreditava que Deus ia recriar tudo através de um dilúvio. Ninguém mais acreditava. Descrença total.
E na época de Noé, como que as pessoas viviam? É da mesma maneira que nós estamos vivendo hoje no nosso mundo. Acompanhe, versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí ele diz o seguinte, que nessa época atribulada que nós estamos vivendo, de materialismo, de egoísmo, de violência, de guerras, de tormentos, de doenças, de pestes, de miséria, de desamor, Jesus Cristo, ele disse que no meio dessa época, um fato iria começar a acontecer, mas as pessoas não estariam ligadas, porque seria como no tempo de Noé, ninguém vai perceber. As pessoas vão estar aparentemente desligadas de tudo, preocupadas com o trabalho, preocupadas com as coisas da vida. Então aqui ele diz que no meio dessa situação, então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. E aqui ele começou a falar de maneira cifrada do arrebatamento. Duas pessoas no campo trabalhando, uma desaparece e a outra fica. Uma é levada. E que ele havia dito, eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aqui ele diz, uma foi deixada e a outra foi levada. Quem é que está levando? É ele. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Por que vai ficar uma? Porque vai ter que contar, desapareceu. A pessoa estava ali e sumiu. Alguém tem que dar a notícia, uma vai ser levada e a outra vai ser deixada. E ele fala, como é que nós devemos fazer, amados? A época é essa, preste atenção. A época é essa. Nessa geração que ele descreveu aqui na profecia, ele aconselha, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ele há de vir numa hora que a gente não pensa. Isso me mete medo, amados. Eu fico apavorado com isso. Porque nesse exato momento nós estamos pensando na volta dele. Nesse exato momento nós estamos pensando, é nessa época que ele vem. Mas ele está afirmando que ele vai vir numa hora em que a gente não estiver pensando. Quer dizer que o distraimento da humanidade também, de cada um de nós, vai progredir. A tendência é cada um esfriar na fé. Não querer mais ir na igreja, não querer mais orar, não querer mais buscar a Deus, não querer mais servir a Deus. Preocupado com trabalho, negócios, casamento, projetos e vida particular, vida pessoal. E viver com egoísmo, e viver como se vivia nos tempos de Noé, sem pensar em Deus, sem acreditar em Deus, deixando Deus em segundo plano. Quer dizer que está profetizado que ele vai vir numa hora em que nós não pensamos. Acredite, nesse minuto aqui ele não vai ver, porque nós estamos pensando nisso. Ele vai vir numa hora em que nós não estivermos pensando nisso, numa hora em que nós estivermos distraídos. E ele disse que ele virá como um ladrão. O ladrão não avisa que vai roubar a casa, que vai invadir a casa. O ladrão, ele já chega invadindo, ele já chega assaltando, ele já chega agindo. O ladrão não manda aviso, amados. O ladrão, ele age na surpresa. Quando um ladrão invade uma casa, o que ele pega na casa? Ele pega o cesto de lixo do banheiro? Ele pega o cesto de lixo da cozinha? O que o ladrão pega na casa? Ele procura joias, ele procura dinheiro, ele procura ouro, ele procura coisas preciosas. Jesus disse que ele vai vir como um ladrão.
Você acha que ele vai vir aqui na terra para buscar o lixo da humanidade? Você acha que ele vai vir aqui na terra para pegar aquilo que não presta? Ele vai vir para pegar o que tem de mais precioso. Ele vai vir rapidamente, inesperadamente, para pegar o que tem de mais precioso. E o que há de mais precioso na face da terra? Uma alma que foi lavada e remida no sangue de Jesus Cristo. Não existe nada mais precioso. Uma única alma salva vale mais do que todo ouro e toda a prata do mundo. Agora, como é que ele vai fazer esse arrebatamento, amados? Ele vai tomar como? 2 estarão num lugar, um vai ser tomado, outro vai ser deixado. Esta fé de que ele vai voltar e começar o arrebatamento, era a fé que a igreja cristã primitiva já tinha. Vamos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Vamos ler aqui o versículo 51. Agora é Paulo escrevendo e ensinando aquelas pessoas naquela época. Veja bem, naquela época, ele ensinando como seria o arrebatamento. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Na vitória de Cristo, Ele vai transformar os nossos corpos. Ele vai primeiramente ressuscitar os mortos, os que morreram em Cristo, e depois os que estiverem vivos serão transformados. Um corpo transformado à semelhança do corpo que ele tem hoje. Um corpo igual dele, um corpo glorificado. Nós teremos o nosso corpo glorificado. E no abrir e piscar de olhos ele vai fazer isso. A trombeta vai soar e ele vai fazer isso rapidamente. Quer dizer que não vai dar tempo para a pessoa se preparar de última hora. Está entendendo? É tão rápido. O sequestro vai ser tão rápido, que não vai dar tempo para a pessoa falar: não, já que ele está voltando, eu vou me preparar nesses últimos minutos. Não vai ser conta de minutos, mais rápido do que o abrir e fechar dos olhos quando a pessoa está piscando. Não dá tempo de se preparar. Ouvi a trombeta, vou me preparar. Não dá mais. Porque quem é lavado e remido no sangue de Jesus, está vigiando, está firme, está orando, essa pessoa vai ser transformada e vai subir instantaneamente. Não dá tempo de se preparar de última hora. Por isso que ele disse: vigiai e orai, porque vocês não sabem a que hora o Filho do Homem há de vir. Ou seja, nós temos que estar num esforço de fé, de vigilância, de preparação, aguardando a volta súbita do Senhor Jesus. Quando Ele vai secretamente mandar os anjos tocarem as trombetas nos 4 cantos da terra. E quando a trombeta soar, a pessoa que é salva, que é lavada e remida, que está vigiando e orando, que está perseverando, essa pessoa vai subir instantaneamente. O apóstolo Paulo ainda falando sobre isso, ele diz na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13. Acompanhe comigo. Vamos ler a partir do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, isto é, dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, os que ficarem vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, os que já morreram no Senhor.
eles serão primícias. Eles vão ressuscitar primeiro. Os que estiverem vivos no dia do arrebatamento não vão subir antes dos que morreram em Cristo. Primeiro, os que morreram em Cristo irão ressuscitar. Irão começar a subir antes dos que estiverem vivos. E diz aqui a palavra, versículo 16, porque o mesmo Senhor, veja, o mesmo Senhor, o mesmo que já veio uma vez, o mesmo que morreu na cruz, o mesmo que ressuscitou, o mesmo que subiu aos céus, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o que vai acontecer no arrebatamento? A trombeta vai tocar, os cemitérios e as valas comuns, e as sepulturas anônimas e desconhecidas, e os que já dormem no pó da terra e seus corpos se desintegraram, pessoas que foram esquecidas até pelos parentes, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vai começar um movimento primeiramente onde estiver um salvo que morreu em Cristo. Onde estiver, ainda que seja apenas o pó desta pessoa, essa pessoa vai ressuscitar. As sepulturas vão se abrir, essas pessoas vão começar a subir. Aí a profecia diz, depois nós, os que ficarmos vivos, os que estivermos vigiando, os que estivermos orando, nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos. E seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amado, nós estamos vivendo uma época em que o arrebatamento da igreja parece uma lenda, um mito. Parece uma fantasia. As pessoas estão vivendo de uma maneira como se isso não fosse acontecer. Como se isso ainda fosse demorar. Mas veja, o que eu acabei de ler para você também tem quase 2000 anos. E naquela época eles já estavam esperando a volta iminente do Senhor Jesus. Quanto tempo você acha que ainda nos resta? Quanto mais a humanidade se distrai com televisão, internet, tem pessoas que ficam 12, 14 horas por dia na internet, estão distraídas. 8, 10 horas por dia na frente de uma televisão. 8, 10 horas numa boate, numa festa rave. 3 dias seguidos numa festa rave. Num pagode. As pessoas estão se distraindo. As pessoas estão absortas. As pessoas estão, parecem entorpecidas. Quanto mais se aproxima aquela hora, a indiferença se torna maior. Hoje você está ouvindo esta palavra. Quando que ele vai voltar? Quando que ele vai chegar? Numa hora que a gente não espera. Ele não vai voltar agora, nesse minuto, porque você está esperando. Ele vai voltar numa hora que você não espera, numa hora que você está distraído. Infelizmente vai ser assim. Qual que é a nossa obrigação diante disso tudo? A nossa obrigação agora é vigiar e orar e ficar na casa do Senhor. Vá comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 45. Preste atenção. É hora de você ficar na casa de Deus. Não pode sair. Assim como foi nos dias de Noé, também vai ser no dia em que ele voltar. Noé entra na arca e fica aí 7 dias. Daqui 7 dias eu vou fazer chover. Ele agora manda ficar na sua casa. Olha só. Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Isto é, dentro da casa de Deus. Não é hora de desviar, não. Talvez você esteja reclamando por alguma situação aqui nesta igreja. Ah, pastor, eu estou descontente, sabe? Eu me desentendi com alguém aí, eu estou querendo sair da igreja. Pode ser?
Pode ser que isso aconteça, e pode ser que aconteça bastante, mas não é hora de sair da casa. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o seu sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim, que estiver dentro da sua casa. Não é hora de sair da casa de Deus, não é hora de desviar, não é hora de ir para o mundo, não. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. É a igreja que vai subir, amados. A igreja de Cristo, não é uma denominação, não. A igreja de Cristo. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, disse Jesus, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá. Não é isso que está passando na cabeça das pessoas? O meu Senhor tarde virá e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera e a hora em que ele não sabe. Veja, um dia que ele não espera, numa hora que ele não sabe. Virá o Senhor daquele servo, esse servo que resolveu maltratar os outros dentro da igreja, que resolveu começar a comer e a beber aí com os bêbados. Virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não o espera e a hora em que ele não sabe. Nós não sabemos a hora. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Queridos, Jesus Cristo nessa mesma ocasião, ele falou, vou contar para vocês como que é o reino de Deus. O reino de Deus é como 10 virgens. 10 virgens. Capítulo 25, versículo 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Olha o detalhe. As 10 são virgens, as 10 estão indo ao encontro do esposo, as 10 têm lâmpadas, a luz está acesa, mas 5 se prepararam para a sua demora. 5 não se prepararam para a sua demora. As que se prepararam para a sua demora, elas levaram azeite, provisão. Se ele demorar, não vai me faltar azeite para a lâmpada. Se ele demorar, eu vou ter uma reserva para esperá-lo. As outras não se prepararam para esperá-lo, entenda isso. São virgens também, mas são loucas. Tem lâmpada? Tem. A lâmpada está acesa? Está. Mas acontece que ele demora tanto, veja o detalhe, e demorando, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Reparou isso? Todas adormeceram, as prudentes e as loucas. Você está entendendo isso? É por isso que ele falou, ele vai vir numa hora em que vocês não esperam. Todos vão dormir. A humanidade está ficando entorpecida. Os cristãos estão ficando entorpecidos. As pessoas estão ficando distraídas. Estão tosquenejando, adormecendo. Todos irão adormecer. Todos vão se distrair. Todos ficarão distraídos. Olha, tosquenejaram todas. Diz aqui, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair ao encontro. Aí as loucas tentaram se preparar de última hora. E foram providenciar o azeite. Foram tentar uma preparação tardia. Mas aquelas que já estavam preparadas, quando o noivo chegou, elas entraram e a porta se fechou. Aí chegaram as loucas, mas já era tarde, porque não se prepararam no tempo devido, quiseram se preparar depois. Não dá para se preparar depois, é aquilo que eu estava te explicando, não há tempo, porque é de última hora.
A pessoa tem que estar preparada. Se ele demorar, se eu tiver que esperar mais, não importa quanto tempo ele demore, eu vou estar firme, eu vou estar ali presente na casa do Senhor. Eu vou ficar até ele voltar. Eu não vou me desviar, eu não vou curtir o mundo, eu não vou deixar o Senhor Jesus. Eu vou esperar até o dia que ele voltar, não importa quanto ele demore. Diz aqui a palavra, versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Você sabe o que eu estou falando sobre isso com você? Primeiro, tem um assunto pouco falado, apesar de todos saberem. Mas aconteceu uma coisa essa noite. Eu tive um sonho essa noite. E eu fiquei bastante impressionado com o sonho que eu tive. Eu sonhei que eu estava assim, ao ar livre. E eu olhei o céu. E o céu começou a ficar diferente. O céu começou a brilhar num certo ponto. Eu falei, tem alguma coisa diferente no céu. E eu fiquei olhando para aquele negócio no céu. Aí aquele clarão foi aumentando. E surgiu uma coroa de rei. Que era assim, centenas de vezes maior do que o sol. E ela começou a surgir e ela foi se tornando visível. Aquela coroa de um rei começou a se tornar visível no meio das nuvens. Eu falei, essa coroa está anunciando que Jesus Cristo está voltando. Que bom! Agora aqui na terra todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E pensei isso no sonho. Aí, de repente, eu não estava mais lá. Quando eu pensei isso, eu não estava mais lá. E eu estava, de repente, num lugar, e várias pessoas comigo, e todos nós vestidos de branco, mas muito branco mesmo. E eu comecei a olhar, a minha roupa estava toda branca, eu olhava as pessoas, todas as pessoas vestidas de branco, e eu não estava entendendo o que era. Eu só fui começar a entender o que estava acontecendo depois que eu acordei. Eu comecei a refletir sobre o sonho. Mas ainda naquele sonho, quando eu comecei a ver todas as pessoas de branco, o Senhor Jesus apareceu. E ele estava numa mesa. E eu olhei para ele, mas eu vi o Senhor Jesus tão feliz. Eu vi o Senhor Jesus tão contente. E eu vi que a alegria que ele estava é porque era a alegria de quem voltava para a terra. É como se ele estivesse com saudade. Sabe quando a pessoa chega num lugar e a pessoa está satisfeita, a pessoa está feliz? E eu fiquei olhando para ele, ele estava alegre, ele estava feliz, satisfeito porque ele tinha voltado. Aí ele mandou os anjos nos cercarem. Mandou todos os anjos ficarem em nossa volta. Mas eu olhava para os anjos, mas os anjos não estavam vestidos de branco, eles estavam vestidos como nós. Assim, com roupas comuns. Mas eu sabia que eram anjos. Quando eu acordei, eu comecei a pensar nessas coisas, comecei a meditar. E fui entendendo que após o arrebatamento dos salvos, os anjos estarão nesta terra, ordenando as pestes e as tribulações. E os anjos não vão ficar andando com roupas de branco nesse planeta, porque após o arrebatamento, eles têm que se passar por pessoas comuns, como habitantes normais da terra, mas eles vão estar despejando pragas e mais pragas, e vai começar a grande tribulação. Quando eu comecei a refletir sobre esse sonho, eu falei, meu Deus, há quanto tempo eu não falo sobre a volta de Jesus, há quanto tempo eu não prego sobre isso. E aí o Senhor colocou no meu coração de trazer essa mensagem para você. Ouça, nós estamos distraídos. O grande dia está chegando.
Ainda que pareça uma fantasia, ainda que pareça uma coisa longe, esse dia está mais perto do que nunca. Jesus Cristo está hoje mandando um alerta para a sua igreja, um alerta para todos nós. É como se Ele, por amor, quisesse dizer: aproveita agora para vigiar e orar, aproveita para se consagrar, aproveita para colocar a tua vida no altar, porque eu estou voltando. E não tenha dúvida nenhuma, Ele está voltando para os salvos. Os salvos serão arrebatados. Eu vou pedir para todos se colocarem de pé, por favor, porque o arrebatamento vai começar a qualquer momento. Quando eu era pequeno, eu gostava muito de ir na igreja. Mas depois que eu cresci, eu saí da igreja e não queria mais saber de Jesus e fui destruir a minha vida no mundo. Mas tudo que eu tinha aprendido quando era criança vinha sempre na minha mente, na minha memória, e eu olhava o céu estrelado e eu tinha medo. Eu pensava: se Jesus voltar agora, eu não vou subir, porque olha como é que eu estou vivendo, olha o que eu estou fazendo. Eu tinha consciência disso. Eu tinha medo que Ele voltasse e me pegasse naquela situação, com vícios, com tormentos, com tantos problemas, fazendo tantas coisas erradas, vivendo no mundo daquela maneira. Eu tinha medo. E foi por desejar a salvação que o Senhor foi me resgatar. E quando Ele mostrou que me amava e que estava interessado em mim, queria me libertar, eu fiquei admirado que Ele pudesse gostar de uma pessoa tão imprestável como eu. Fiquei admirado com isso. Até hoje eu penso nisso. Confesso para você que até hoje eu tenho medo da volta de Jesus. Eu tenho medo de não estar devidamente preparado. Eu fico apavorado com isso. E há uma perturbação dentro de mim, mostrando claramente que o grande dia está chegando. Eu não sei o dia nem a hora, mas há dentro de mim uma certeza que Jesus está voltando. Que o arrebatamento da igreja vai começar a qualquer momento. Eu estou falando hoje não apenas com as pessoas que estão aqui nesta igreja, mas com milhares e milhares que estão ouvindo pela rádio. Pessoas que estão distraídas, mas que hoje o Espírito Santo de Deus resolveu chacoalhar, despertar, acordar. Talvez nós estamos vivendo a época das 10 virgens que pegam no sono. Talvez seja a época agora, a meia-noite está chegando, mas nós estamos com sono, nós não estamos aguentando ficar vigiando e orando, nós estamos dormindo. Eu acho que é essa época que nós estamos vivendo. Me parece que é essa época. Mas o que é importante é que você tenha uma reserva para esperar o Senhor Jesus o tempo que Ele for demorar. Não importa quanto Ele for demorar, você tem que ter uma reserva de azeite para suportar os dias difíceis, até que toque a última trombeta, porque a última trombeta vai tocar. E o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar com eles nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Falta tão pouco. Falta tão pouco. O que é que nós vamos fazer agora? Primeiro, quem ainda não fez isso vai fazer, entregar a vida para Jesus. Porque você tem que crer em Deus e crer em Jesus, em mais ninguém. Pode tirar os teus santos, os teus padroeiros, os teus guias, as entidades, os protetores, os anjos da guarda, pode tirar tudo. Você tem que ter fé somente em Deus e fé em Jesus. E a tua fé em Jesus tem que ser essa, de que Ele é o teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Por isso o primeiro convite que eu vou fazer é para você, que quer oficialmente, com todas estas testemunhas, entregar a vida para Jesus.
Quantos aqui querem receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Erga a mão direita assim bem alto, todos que querem. Oh, glória, glória a Deus. É a melhor coisa que você faz. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente, por favor, venham para cá. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vamos glorificar a Deus por cada vida que está sendo resgatada. Vamos dar glórias a Deus, vamos nos alegrar com os anjos de Deus que nesse momento estão fazendo uma festa no céu. Onde mais mansões celestiais estão sendo reservadas, ocupadas. Cada vez que uma pessoa entrega a vida para Jesus, se aproxima o grande dia da volta do Senhor. Eu quero chamar aqui na frente pessoas que estão cochilando, tosquenejando, ou que estão na igreja, mas levando uma vida igual aquele servo que começou a comer e a beber com os bêbados e a fazer coisas erradas, porque ele disse: meu Senhor tarde virá. Às vezes a pessoa caiu numa cilada, caiu numa armadilha. A pessoa às vezes está dentro da igreja, mas está com o pé lá fora no mundo, fazendo coisas que Jesus Cristo não está aprovando, não está gostando. Mas Ele te ama tanto que hoje Ele mandou essa palavra para você consertar a tua vida espiritual. E Ele está falando agora, inclusive, com aqueles que se desviaram, que saíram da casa do Senhor. Hoje a palavra é de restauração. É para você colocar azeite aí na tua botija. É para você fazer uma reserva de azeite. É para você ter uma porção maior do Espírito Santo. É para você ter uma reserva para esperar Jesus Cristo. Para você santificar a tua vida agora. Então você que está ouvindo esta palavra e sentiu temor, também dentro de você há uma perturbação. Se Jesus voltar agora, o que vai ser de mim? Talvez esteja dentro de você essa preocupação. Mas nós temos que consertar, corrigir isso, colocar a nossa vida no altar. Então se você sente que a palavra falou com você, e você quer consertar a tua vida, pedir perdão a Deus, quer colocar a tua vida no altar, vem aqui para frente também, porque o arrebatamento da igreja está muito, muito, muito próximo. Vem para frente, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Não é hora de você desviar, não é hora de você sair da casa do Senhor. Deus se constituiu aqui nesta casa para você esperar a volta de Jesus. Vem aqui para frente. Pastor João Ribeiro, eu estou com vontade de ir aí também, mas eu estou com vergonha porque eu vim com pessoas para cá. Sabe qual vai ser a maior vergonha? É uma pessoa do teu lado subir e você ficar. Essa vai ser a maior vergonha. É melhor você vir aqui na frente e consertar a tua vida com Deus. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem para cá, vem para cá. Você não pode ficar. Você tem que subir no arrebatamento também. Vem para cá. Você tem que subir no abrir e pescar de olhos. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem para cá, vem para cá. Você que está ouvindo pela rádio, em qualquer lugar, eu sei que a palavra de Deus está te despertando, te acordando. Eu sei que você ficou preocupado, preocupada, e é para se preocupar mesmo, porque a humanidade está entorpecida, as pessoas estão esquecidas. É para se preocupar. Ele vai voltar numa hora em que nós não esperamos. Mas nós temos que ter uma reserva de azeite para esperá-lo. Você que está ouvindo pelo rádio, em qualquer lugar, ouvindo pela internet, quer consertar a tua vida, quer entregar a tua vida para Jesus, se ajoelhe ao lado do rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador, em toda parte, onde estiver alguém ouvindo esta mensagem, quer voltar para Jesus, quer se reconciliar com o Senhor, então se ajoelhe aí ao lado do rádio. Você que está dirigindo, não precisa parar o veículo, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para o Senhor,
Diminua a velocidade do veículo, coloque a mão direita sobre o teu coração e espere, porque nós vamos orar. Vou pedir para cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, que veio aqui para frente, que se ajoelhe, por favor. Se ajoelhe diante do altar. Ele mandou vigiar e orar. Você vê? Não apenas vigiar, mas vigiar e orar. Não apenas vigiar, não apenas ficar olhando, mas orar. É o que nós vamos fazer agora, nós vamos orar. Coloque a mão direita sobre o teu coração assim. Feche os teus olhos. Ore comigo, meu Deus e meu Pai. Eu não quero que aquele dia me apanhe de surpresa. Eu não quero, Senhor, ficar na terra e perder o arrebatamento. Eu quero, Senhor, fazer parte da multidão que vai subir aos céus para encontrar com o Senhor nos ares. Eu sinto em mim que aquele grande dia está mais perto do que nunca. E eu não quero, Senhor, ficar de fora do maior acontecimento para o povo aqui na terra. Eu quero, Senhor, o perdão dos meus pecados. Eu quero consertar a minha vida diante de Ti. Eu quero Te pedir perdão e declarar com toda a minha fé que eu acredito só no Senhor e no meu Salvador, Jesus Cristo. Meu Pai bendito, eis-me aqui, de joelhos. Eu quero reservar a minha mansão celestial. Eu quero esperar o Senhor Jesus com azeite na minha lâmpada. Eu não quero, Senhor, que a minha luz se apague. Eu não quero, meu Deus, que a minha fé esfrie. Eu não quero, Senhor, me desviar nesta última hora. Pelo contrário, eu quero me preparar cada vez mais para Te encontrar. Então, meu Senhor, tem compaixão, perdoa os meus pecados, apaga as minhas transgressões e me purifique com o sangue de Jesus. Me dê, Senhor, azeite, me dê do Teu Espírito, me dê do Teu poder. Me ajuda, Senhor, a perseverar até o fim. Me ajuda, Senhor, a me manter na Tua presença. Não importa quanto ainda o Senhor vai demorar. Eu quero estar de pé quando o Senhor voltar. Me levanta, Senhor, me restaura, me perdoa, me transforma, me dá poder, me abençoa, me ajuda, Senhor. Segura na minha mão. É o meu sonho morar contigo. Eu não quero ficar de fora, porque eu reconheço que não há outro Deus e nem outro Salvador a não ser o meu Senhor Jesus, para todo sempre. Amém, Senhor. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.